boa noite a todos e todas. Bem-vindos mais uma vez ao canal Jesus e Jacó, Casa de Irmãs, para mais uma das nossas conversas das quartas-feiras. Durante o mês de setembro, nós estamos trabalhando no livro No Limiar do Amanhã, do nosso querido José Herculano Pires. E na noite de hoje, nós teremos um dos capítulos desse livro, que é A Força do Pensamento. Então vamos nos envolver em luz, para que possamos abrir as nossas mentes, tenhamos ouvidos de ouvir, olhos de ver as mensagens que nos chegam, buscando o que precisamos incluir no nosso caminhar dessas mensagens que nos chegam, o que já estamos fazendo de correto, que precisamos permanecer assim. E isso é que é o importante. Cada escuta que temos, cada escutatória que temos, significa que devemos refletir sobre aquele assunto, aquele aspecto. E que tenhamos sempre essa reflexão no nosso dia a dia, para que possamos seguir a nossa caminhada. E quando partirmos de volta para o nosso verdadeiro lar, o lar espiritual, chegaremos lá melhores do que aqui chegamos quando encarnamos. Que as bênçãos de paz, de luz, de fraternidade sejam conosco. Antes de passar para a nossa palestra, para a nossa conversa, vamos fazer a nossa mentalização para o planeta Terra. Vamos fechar os nossos olhos, pedindo a Deus de misericórdia que seja conosco, nos envolvendo em muita paz, em muita luz. E vamos mentalizar uma imensa luz de cor violeta, a chama transmutadora do sétimo raio, o raio violeta, Arcanjo Zedequiel, Mestre Ascensionado, Saint Germain. Vamos mentalizar um verdadeiro imenso chuveiro com essa luz violeta intensa, potente, envolvendo o nosso planeta. Visualizemos o nosso planeta entre as palmas das nossas mãos, miniaturizado. E sobre o planeta Terra, essa chama violeta se faz intensa, abundante, transmutando tudo o que precisa ser transmutado, todas as negatividades, libertando-nos das guerras, das violências, das vicissitudes, para que Deus seja misericordioso, como sempre é com todos nós. A chama violeta transmuta todas as negatividades, transformando o nosso planeta em um planeta de paz, de harmonia, de luz, que é o que todos queremos ver. Que as bênçãos divinas de Deus nosso Pai sejam conosco. Gratidão à chama violeta, gratidão a Saint Germain, Arcanjo Zedequiel, anjos e arcanjos de luz que trabalham pelo bem do nosso planeta. Que possamos efetivamente participar desta cura do nosso planeta, tendo também nós mesmos as nossas negatividades transformadas em luz e em paz. Que assim seja. Muita paz para todos nós. E vamos à nossa palestra. Bom dia, boa tarde, boa noite, a depender do horário que você esteja assistindo. Para quem não me conhece, meu nome é Gabriela. Estamos aqui em mais uma doutrinária das Casas Irmãs de Jesus e de Jacó. E hoje iremos falar sobre o texto A Força do Pensamento, que é do livro No Limiar do Amanhã, de Herculano Pires. Bom, o texto começa a falar sobre a importância dessa energia e do quão poderosa é a energia do pensamento no campo da comunicação. Herculano começa o texto contando uma história, um caso de astronautas em Apolo 14, quando na Lua eles conseguiram fazer transmissões telepáticas para a Terra e obtiveram respostas de acordo com essa comunicação que foi feita, né? Em acordo com essa comunicação que foi realizada. Então, de fato, sabemos, né, que essa questão do pensamento tem um papel importante, né, durante o processo de comunicação. Muitos textos espíritas falam sobre a importância do pensamento. Dentro da bruxaria, inclusive, nós também falamos sobre a importância do pensamento, né? Quando a gente faz os famosos feitiços
tão temidos da bruxaria, justamente o que a gente faz é colocar uma intenção. Então, o que é esse feitiço, o que é essa oferenda, o que é essa intenção que a gente coloca ali, né? É o nosso sentimento, é o nosso pensamento, é aquilo que a gente deseja de mais puro e genuíno do nosso coração. Daí também a gente fala dos trabalhos, né, que são colocados dentro das religiões de matriz africana. O que é isso? Né? A intenção, o pensamento e o sentimento das oferendas ali feitas a seres que estão em outro plano, digamos assim, né? A um orixá, por exemplo, ou algum outro ser. Então, tem um professor muito querido meu, que ele sempre fala assim, muito cuidado com o que você vá pedir nos feitiços, porque você pode ter o azar de conseguir. E sempre que ele fala sobre isso, ele fala um pouquinho também sobre essa questão da gente saber pedir, né? Que é algo que se fala muito dentro da teoria do segredo, né? Dentro da teoria da gente visualizar e planejar aquilo que a gente quer para a nossa vida e aquilo que a gente também sente. Então, a coisa do pensamento, do pensar e visualizar coisas que nós queremos mais à frente, para além da comunicação, também acaba plasmando, né? Falando de pensamento em específico, situações que acontecem na nossa vida. A gente também fala dentro das terapias holísticas, a gente usa um termo que se chama forma pensamento, né? Que é um termo que também pode ser utilizado aqui dentro do espiritismo, em que a gente fala justamente sobre isso, né? Aquilo que a gente pensa tanto e fala tanto que a gente acaba plasmando aquela informação na vida da gente. Então, muito cuidado com o que a gente pensa com recorrência, o que a gente fala com recorrência, porque a gente acaba plasmando na vida da gente. Muitas vezes, quando a gente se dá conta de que a gente já está fazendo aquele movimento, de repente, há algum tempo, já não dá mais tempo hábil de desplasmar tudo aquilo que a gente já depositou, né? E aí a gente acaba passando por um período com aquilo ali plasmado e começa a mudar o pensamento e as atitudes para que, de fato, a gente possa sair daquela realidade que a gente não gostaria e começar a criar uma nova realidade mais conectada, né, com o nosso propósito, com o que a gente deseja. Então, por exemplo, uma coisa que é muito comum, por exemplo, eu vi enquanto terapeuta holística, as pessoas falarem, mas os meus relacionamentos não dão certo, não vai dar certo, sempre acontece alguma coisa de errada, sempre tem alguma questão. E muitas vezes a gente fica com foco nisso e esquece, muitas vezes, de valorizar o processo, de perceber que a gente está se conectando com pessoas melhores, que a gente está conseguindo liberar algumas questões, por exemplo, da nossa árvore familiar, da nossa ancestralidade, né? Que são coisas que são trabalhadas, por exemplo, dentro de constelações familiares, e por aí vai. Então, o interessante, na verdade, não é que a gente não perceba essas questões, né? Que a gente perceba, mas que a gente comece a projetar mudanças positivas, mudanças que realmente a gente deseja e que a gente quer plasmar na nossa vida. Tem uma pessoa muito querida na minha vida que ela uma vez me contou que ela fez um desenho, né? Que ela queria muito ter um relacionamento e ela uma vez fez um desenho de um relacionamento com uma casa, um carro preto e uma família, né? E aí, coisa de acho que 5 anos depois, essa pessoa acabou achando esse desenho e reparou que de uma forma diferente do esperado, mas que aquilo de fato estava acontecendo naquele momento na vida dela. Então, o quanto esse texto para mim fala muito, apesar dele não focar nesse intuito, mas ele fala muito sobre isso, né? Sobre o que a gente plasma de pensamento na nossa vida, né? Pelo título a gente já tem essa reflexão. Quando ele diz assim, quando Herculano coloca o pensamento é a mais
poderosa energia no campo da comunicação, isso se reflete na nossa comunicação com as outras pessoas, conosco mesmo e com o universo, né? O que a gente plasma para o universo. Herculano, na verdade, como eu falei, ele foca um pouquinho nessa questão da telepatia e ele traz também algumas questões de que a gente consegue perceber, por exemplo, a existência de Deus, não porque a gente viu Deus, mas porque a gente percebe Deus nas mínimas coisas no nosso caminhar de vida, né? Então, ele coloca também essa importância da gente também reconhecer essas leis do universo e reconhecer essa potência de Deus nas coisas pequenas. E da mesma forma a gente pode fazer isso também, né, com a nossa realidade, com as nossas atitudes, com os nossos pensamentos. A gente perceber, e quantas vezes aqui, com certeza comigo já aconteceu diversas vezes, e tenho certeza que com vocês também, às vezes a gente está pensando muito em uma pessoa, pensando muito, e de repente chega uma notícia daquela pessoa, ou a gente está pensando muito, e de repente aquela pessoa liga pra gente. Eu, inclusive, já tive a oportunidade de ter pessoas muito queridas, de eu fechar os olhos e emitir um pensamento do tipo, me ligue porque eu preciso falar com você, e eu não tinha como entrar em contato com a pessoa, né? E acontecia, com essa pessoa em especial, acontecia no mesmo dia. Então eu fechava e emitia um pensamento, me ligue, eu preciso falar com você, eu preciso ter esse contato com você. Então essa pessoa me ligava no mesmo dia, no máximo assim, no iníciozinho do dia seguinte, mas o recorrente era no mesmo dia, né? E era uma experiência muito bacana, porque eu conseguia me comunicar com essa pessoa dessa maneira, né? De que forma isso cientificamente funciona, eu não sei, né? A gente ainda não tem acesso a essas informações. Mas a gente sabe que isso funciona e a gente pode observar essas coisas com pequenos acontecimentos que ocorrem no dia a dia. Tem coisas também que a gente sabe porque sabe, né? Eu tenho muito isso. Não sei se é coisa de algumas pessoas em específico, mas no geral eu tenho muito isso. Tem coisas que eu sei porque eu sei e geralmente eu acaba chegando alguma informação, alguma questão ou alguma resposta do universo ou da própria pessoa que está envolvida ali no processo que é exatamente aquilo que eu tô pensando, né? Às vezes também a gente tem a possibilidade da comunicação em sonhos também, né? Da gente encontrar essas pessoas no plano espiritual e ter essa comunicação. Enfim, comunicação é uma coisa muito ampla, né? No finalzinho do texto, Herculano coloca também, né, que a energia, nesse caso aqui que ele conta do Apolo 18 e da conversa com dois professores a respeito dessa comunicação telepática, ele coloca também que a energia mental, ela é extrafísica, ela não pertence ao corpo físico, porque supera todos os condicionamentos e todas as barreiras do corpo físico. Isso prova que, apesar da distância que Deus está de nós, no infinito, ou que um espírito esteja, podemos enviar a ele a nossa mensagem mental, porque não há barreiras que impeçam a comunicação do pensamento a maiores distâncias. E olha que impressionante como a gente também já viu em algumas obras espíritas, documentos mesmo, né? Histórias em que isso aconteceu no mundo espiritual, por exemplo, né? Ou com pessoas encarnadas e desencarnadas, esse processo de comunicação à distância. Na série Nosso Lar, por exemplo, tem um trecho, para quem viu o filme ou quem lê o livro, tem um trecho que se fala sobre essas preces, né? Como as pessoas que estão lá no mundo dos desencarnados, em processo fora do corpo material, né, recebem as preces das pessoas que estão aqui,
né? E a gente também ouve histórias de pessoas de desencarnado para desencarnado, de encarnado para encarnado, né? Então, isso também é muito importante a gente ter cuidado. Eu sou uma pessoa também que eu acho que é sempre muito forte uma prece de uma mãe para um filho, ou de alguém que tenha uma relação maternal com outra pessoa, né? Eu sempre já conversei algumas vezes aqui com minha mãe sobre essa questão de cuidar do que vai ser pedido na prece, nas orações, né? Porque muitas vezes a gente acha que determinada situação é melhor para o outro e a gente faz a oração baseada naquilo que a gente acredita que é melhor para o outro, né? E às vezes a gente acaba atrapalhando o processo do outro, né? Porque aquilo ali não é melhor para ele. Ele não visualiza como melhor para ele, ou o universo não entende que aquilo é melhor para ele. E às vezes a gente acaba interferindo também energeticamente. Então, de novo, muito cuidado com o que a gente vai pedir, o que a gente vai emitir de intenção para o universo, em uma oração ou em pensamento, para o mundo, para as pessoas ou para a gente, né? Porque a gente pode acabar tanto facilitando os nossos processos, como dificultando também, ou às vezes de outras pessoas também. Então, sempre que a gente for pedir, né, por alguém, que a gente não tenha a ideia do mundo interno daquela pessoa, que a gente não tenha acesso, por mais que a gente conheça muito aquela pessoa, a gente não tem acesso total ao mundo interno daquela pessoa, muitas vezes nem a própria pessoa tem, nem a própria pessoa abriu todas as suas caixinhas de Pandora, né, porque estamos todos aqui no nosso processo evolutivo, é que nós possamos pedir que seja feito, que seja melhor para aquela pessoa, né. Ultimamente eu tenho tido o hábito, inclusive, de ao parabenizar as pessoas, no final eu coloco assim, eu tenho colocado assim, tudo que você deseje e que seja bom para você, chegue a você com fluidez e facilidade. Porque também nós às vezes achamos que determinados caminhos são melhores pra gente, por não termos a visão do todo, né? E depois a gente vê que não era bem aquele caminho ali. Então que a gente possa começar a plasmar, né? A entregar a Deus, fazer a ferramenta da entrega divina, né? Entregar os nossos guias, a nossa guiança, a nossa proteção, que seja feito o que for melhor pra gente. Claro que a gente pode imprimir detalhes nisso, se a gente quiser, a gente pode e a gente deve, mas sempre pensando num sentido positivo, né? Se isso aqui for melhor pra mim, que seja dessa forma, e aí eu gostaria que fosse assim, 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 mas que seja feita a vontade de Deus, que seja feito o que for melhor pra mim e mais adequado com o meu crescimento e com o meu propósito de vida, né? A gente vai evoluindo ao longo do tempo, muitas vezes aquilo quando chega, a gente já não é mais daquela forma, então essa semana, inclusive, eu vi um vídeo de uma menina falando sobre isso, né? Que ela plasmou uma ideia, que ela queria uma loja numa determinada rua em específico, que era uma rua, acho que de Londres, se eu não me engano, e que era uma rua, assim, muito badalada, muito, assim, de lojas de marca mesmo, né? De alto poder, né? Aquisitivo. E aí ela disse que ela conseguiu essa loja, mas que em pouco tempo a loja fechou, né? Ela conseguiu porque quando ela visualizava a loja, ela esquecia de visualizar os clientes dentro da loja. Então ela conseguiu adquirir a loja, mas ela não tinha aquele movimento. E aí depois ela entendeu a importância também do pedir corretinho, com detalhes nos mínimos, né? Porque ela conseguiu, de fato, né, uma outra loja com tudo que ela desejava. Na verdade, ela disse que veio até melhor, né, do que desejava. Claro que a gente sabe que tem algumas coisas que não vão estar dentro do nosso processo, né, que não vão caber, talvez, nessa vida, ou que não caibam dentro do nosso caminhar evolutivo, do caminhar que nós estamos fazendo, não aqueles que a gente escolheu lá em cima, que muitas vezes é diferente do que o que estamos fazendo aqui, né? Algumas pessoas fazem mais, outras fazem menos do que o comprometido, né? Com o que se comprometeu, com o contratozinho reencarnatório que assinou, né? Antes de reencarnar. E a gente sabe que algumas coisas de fato não vão caber, mas é importante que a gente mantenha esse pensamento
plasmando sempre coisas boas e pensando sempre que o universo pode trazer coisas que sejam boas e adequadas com o nosso caminhar e com o nosso propósito, né? Acreditando que é possível. Eu tenho uma amiga também que ela fala uma frase que eu acho muito bonita, que ela diz assim: Deus não coloca um desejo tão grande no nosso coração que não possa ser atingido. E se esse desejo ele fala de amor, de carinho, de cuidado, né? Nem tô falando muito de questões materiais, mas às vezes fala de partilha, de cuidado, de acolhimento. Eu entendo também, né, que é possível. E às vezes não é possível daquela forma exatamente que a gente desenha, mas é possível um pouquinho melhor ou um pouquinho menos, de uma outra forma diferente daquela que a gente imaginava, né? E é importante a gente manter esse pensamento positivo. Ainda que em alguns momentos a gente fraqueje, em alguns momentos a gente chore, em alguns momentos a gente fique, poxa, tá pesado, mas o importante é escoar a energia negativa quando ela vier e transmutar aquilo, transformando em força para que a gente possa plasmar mais coisas positivas, né? Nas terapias holísticas, a gente tem falado mais recentemente também sobre uma coisa chamada positividade tóxica. A gente também precisa entender que nós somos humanos, né? Vamos ter sentimentos negativos, vamos ter sensações negativas, vamos ter pensamentos negativos, né? E isso é humano, faz parte da nossa caminhada, né? Não adianta dizer, vamos parar tudo aqui e vamos orar, ou vamos parar tudo aqui, para de ter esse pensamento. Não, em determinados momentos a gente precisa dar uma escoadinha mesmo, abrir um pouquinho a torneira, deixar escoar aquela negatividade, para depois a gente fechar a torneira e recomeçar, né? E a gente recomeça às vezes de uma maneira muito mais forte quando a gente encontra apoio para esses momentos, né? De dificuldade, em que a gente se sente muito cansado mesmo da luta, né? Viver de fato, o processo reencarnatório de fato não é fácil, né? Tem vários memes aí na internet, no Instagram falando sobre isso, né? As caras e bocas daquele momento em que a gente entende que a gente vai ter que reencarnar. Não é um processo fácil, de fato, né? E a gente dizer que é tudo lindo, tudo maravilhoso, que a gente vai estar sempre sendo conectado com Deus, não é real, tá? Por mais que a gente queira que seja assim, não é real isso. Então, a gente fingir que isso é real é desumano, né? Então, vamos enquadrar aqui para a nossa realidade e entender que em determinados momentos a gente vai ter esses momentos de pensamentos negativos, de negatividade, mas o importante é a gente não permanecer muito tempo nesse lugar, né? A gente usar esses momentos e transmutar, né? Transformar depois em coisas positivas, em pensamentos positivos, em projeções positivas. E aí Herculano finaliza o texto falando de Deus de uma maneira que eu achei muito bonita. Ele diz assim: é claro que a resposta de Deus é dada em nossa própria consciência. Nós a recebemos intuitivamente ou muitas vezes através dos fatos, para os quais pedimos a sua manifestação. A prece tem, portanto, um sentido puramente racional. Nós nos dirigimos a uma entidade que sabemos ser Deus. Sabemos que ela existe por quê? Porque a vimos? Porque a tocamos? Não, mas porque a vimos e sentimos na natureza do que nos cerca, em toda a estrutura ordenada no universo, onde nada acontece por acaso, porque tudo é determinado por leis e, portanto, dirigido por uma inteligência. Nada nasceu ao acaso. E aqui eu lembrei de uma aula de biologia celular minha em que eu conto sobre, que a gente fala, né, sobre a origem das células, a origem da vida. E também quando a gente pensa no processo reencarnatório em si, no processo de fecundação mesmo, a gente sempre fala dentro da biologia. Eu tenho uma colega de trabalho que dizia que a fecundação era uma roleta russa, né? E quando a gente entende a perfeição e como as coisas se encaixam, como as coisas se combinam, biologicamente mesmo, dentro de uma célula, como tudo é organizado, a gente não tem como a gente não perceber a presença de Deus naquilo ali. É muito perfeito, é muito ordenado, é muito inteligente. Às vezes eu falo para os meus alunos assim: a célula pensa
como se a célula fosse capaz de pensar, mas há uma sinalização química, uma comunicação química tão perfeita ali entre as células, que a gente olha para mim, para minha verdade, para o que eu acredito, não tem como negar a existência de Deus nessas coisas pequenas, nessas coisas que a gente precisa de um microscópio para enxergar, né? Nada nasceu ao acaso, porque o acaso não é inteligente. Se tivéssemos nascido por acaso, deveríamos ser uma monstruosidade. Nada existe por acaso. A Terra tem a sua estrutura, suas leis determinadas, perfeitas, que regem a existência de todas as coisas e de todos os seres. Por isso, sabemos que Deus existe. Deus é esse poder, embora não possamos tocá-lo nem vê-lo, porque é absoluto. Por isso, Deus está presente sempre, em toda parte, em nossa consciência e nosso coração. Nos mínimos detalhes, em cada unidade funcional do nosso corpo, uma célula que a gente precisa de um microscópio para enxergar. Ali tem uma centelha divina. Tudo isso que a gente tem aqui, tudo que está ao nosso redor, coisas inclusive inanimadas que precisam de inteligência para serem plasmadas aqui no nosso ambiente, né? Tudo isso tem uma centelha divina ali no processo. Tudo existe uma permissividade de Deus para que esteja ali, né? E aí ele continua mais à frente um pouquinho, falando que Deus está presente em nós mesmos, na nossa consciência e no nosso coração. Ele está e nos ouve dentro de nós. Então basta dirigirmos uma prece a Ele. E nós realmente conseguimos nos comunicar com o Pai Criador. Recentemente, dentro de uma mediúnica, a gente teve a comunicação de um espírito trabalhador, né, da mediúnica, e ele nos chamou a atenção, puxou a orelha da gente justamente em relação a isso, em relação à prece, né? Às vezes a gente tá com sono e a gente começa a fazer a prece e dorme no meio da prece, aí acorda de novo e finaliza o resto da prece. Muitas vezes a gente faz uma prece lendo um texto, mas a gente não se conecta verdadeiramente de coração com aquilo ali, né? Muitas vezes, se a gente rezar um Pai Nosso de ponta a ponta, uma Ave Maria de ponta a ponta, sem um envolvimento profundo de coração e de alma, sem uma conexão profunda com aquela oração, a gente tem menos efeito. Muitas vezes nós temos menos efeito do que uma oração que a gente faz em 2 minutos, enquanto a gente está tomando banho, agradecendo a Deus aquela água que está caindo ali do chuveiro e molhando o nosso corpo, agradecendo a Deus por estar vivo, por estar acordado, por ter acordado, por ter um lar, por ter comida, o que quer que possamos agradecer, né? Por termos resolvido um problema. A prece é algo que precisa vir do coração. Há uma necessidade de uma conexão profunda, e ela pode ser de 2 minutos, mas ela pode ser de 10, de 15, de 20. O que importa é a dedicação, é o pensamento e o sentimento que a gente coloca naquela oração. Durante um dos meus atendimentos, eu costumo passar, os atendimentos de mesa, de radiestesia, eu costumo passar uma oraçãozinha antes. E sempre que eu passo essa oração, eu falo assim, eu sugiro essa oração, mas se você não se conectar com essa oração, use uma outra oração que você se conecte e peça que essa mesa seja um instrumento de transformação na sua vida, né? Porque há necessidade dessa conexão. E aí eu, em profunda conexão, por exemplo, com a oração de São Francisco, como eu tenho, e tem outras pessoas que não têm. E a oração de São Francisco me toca de uma forma, né, tão profunda que talvez não toque em outras pessoas. E tá tudo bem, vão ter outras formas de orar, vão ter outras formas de conectar.
Eu, por exemplo, tenho uma conexão muito profunda também com a natureza. A natureza é um ambiente que já me leva a um estado de meditação, de conexão com Deus, de conexão com o universo. Já é uma forma de escoar os meus pesos, as minhas negatividades. Então, que cuidemos do nosso pensamento, da força do nosso pensamento, trazendo o nosso pensamento para uma comunicação efetiva conosco, com os outros, com o universo. E trazendo para a nossa vida e plasmando em nossa vida coisas positivas e conectadas com o nosso propósito. Por hoje a gente fica por aqui. Muito obrigada pela oportunidade. Um cheiro. Então, mensagens. Espero que todos tenhamos absorvido o máximo possível das mensagens passadas pelo nosso querido Herculano Pires sobre a força do nosso pensamento. Sabemos, né? A nossa vida é repleta de elementos de energia, de pura energia. E o pensamento, com certeza, é uma delas. Então, vamos fazer com que o nosso pensamento atue a nosso favor e a favor de todos que estão ao nosso redor. Com muita força de paz, de luz, de harmonia, sempre vibrando nessa dimensão de luz. Agora, para aqueles que ainda não estão no seu cantinho da conexão, eu peço que se dirijam a ele, não esquecendo de levar o copo de água, a garrafinha de água para fluidificar, né? Para que as bênçãos que serão derramadas sobre nós pelos atendentes fraternos sejam também derramadas sobre a nossa água, possamos distribuir com os nossos familiares, se eles aceitarem também, e continuaremos vibrando nessa energia de paz e de luz e de curas, as curas pedidas, e que Deus sempre atende aos nossos pedidos, mesmo que não seja exatamente como queremos, mas sempre atende, sempre escuta os nossos pedidos e nos atende. Então vamos fechar os nossos olhos, inspirando profundamente, pensando já nas vibrações de luz e harmonia, as bênçãos divinas, que esses atendentes fraternos derramaram no nosso ambiente, nos nossos campos, fazendo com que o ambiente seja absolutamente propício ao nosso atendimento espiritual. Vamos inspirar profundamente essas bênçãos, reter alguns segundos dentro de nós e vamos expirar pela boca aquilo que não queremos mais dentro de nós. Mágoas, ressentimentos, sentimentos negativos. Mais uma vez inspiremos paz, luz, harmonia, curas, bênçãos divinas. Retenhamos essas bênçãos e expiremos o que não queremos mais, o que já temos consciência que não nos faz bem, que não cabe mais em nós. Expiremos com vontade. E agora uma última vez, inspiremos essa mesma paz, luz, harmonia, tranquilidade. Retenhamos tudo isso dentro de nós. E agora, energias transmutadas. Vamos expirar pelo nariz com calma. Já expirando também essas bênçãos para que o nosso ambiente seja amplamente envolvido nessas bênçãos que passaram para nós e que nós estamos retornando para o nosso ambiente, através das nossas vibrações de luz e da nossa expiração. Que Deus nos abençoe, nos guarde e nos ampare. Conversemos mentalmente com os nossos atendentes fraternos, eles estão em 3 nos nossos lares, escutando os nossos desejos, as nossas necessidades, pedindo permissão ao Pai, Deus Todo-Poderoso, que, se possível for, sejamos atendidos nos nossos pedidos, que as nossas necessidades possam ser satisfeitas, as nossas dores possam ser minimizadas, para que tenhamos mais paz, mais harmonia, mais alegria de viver. Então vamos conversando com eles, deixando de escutar
o mais profundo dos nossos corações. E eles, com as bênçãos divinas do Mestre Jesus, Mãe Maria, e nos envolvendo, nos darão exatamente aquilo que nós estamos necessitando receber, limpando toda e qualquer negatividade que ainda permaneça nos nossos campos, abrindo os nossos chakras, os nossos centros de forças, para que recebam plenamente energias de luz, de cura, para que as curas que necessitamos e que podemos realizar sejam plenamente realizadas. Todas as curas necessárias e possíveis se realizem aqui e agora, através dessa intensa luz, essa luz branca, brilhante, potente, com nuances douradas, luz crística, se derramando abundantemente sobre nós. Esses nossos amigos queridos derramam sobre o nosso chakra coronário toda essa luz intensa, potente e chakra distribuidor que é, vai fazendo descer a cada um dos nossos 7 chakras principais toda a luz, toda a energia de cura que necessitamos para cada órgão, para cada glândula, para cada fibra do nosso ser, nossos corpos físico, mental, espiritual e emocional, plenos dessa luz de cura, nos envolvendo, passando pelo nosso chakra frontal. Vamos mentalizar uma intensa luz azul índigo, nos trazendo pensamentos de paz, de harmonia, nos libertando dos pensamentos negativos, dos medos, nos trazendo clareza, nos trazendo conexão com a espiritualidade. Nossas glândulas pineal e pituitária plenas de luz, descendo agora até o nosso chakra laríngeo, luz azul celeste intensa, vibrando no nosso centro de comunicação, que a nossa fala seja sempre bendita, uma comunicação não violenta sempre. Nossas glândulas tireoide e paratireoide iluminadas, plenas de luz, descendo ao nosso chakra cardíaco, intensa luz verde, verde de cura, toma conta do nosso timo, do nosso coração, sentimentos negativos transformados em sentimentos negativos, a luz rosa do amor, da compaixão se faça também nos nossos corações, inundando-nos de amor e de luz, de harmonia. E essa luz continua descendo até o nosso chakra plexo solar, intensa luz amarelo-ouro, nos faz agir, realizar com sabedoria, com iluminação. Nosso baço, nosso pâncreas completamente iluminados, curando todos os nossos órgãos, ligados a esse nosso chakra, as nossas emoções transmutadas em paz, em luz, em harmonia, bênçãos divinas, nosso centro de força completamente vitalizado. Somos luz, somos centelha divina. O poder de Deus flui sobre nós. E essa energia continua descendo no nosso chakra sacral, muita luz, intensa luz laranja, forte, alegria de viver, sentindo a alegria de viver, sentindo paz, harmonia, autoconfiança, nossas glândulas sexuais iluminadas, todos os nossos órgãos ligados a esse chakra, plenos de luz. E essa luz, essa energia intensa desce até o nosso chakra raiz, chakra básico, conexão direta com a Mãe Gaia, que nos alimenta com sua seiva, luz vermelha intensa. Mãe Gaia nos alimenta e também recebe, transforma e transmuta tudo que em nós precisa ser transformado e transmutado. Vamos mentalizar raízes brotando dos nossos pés descalços, se possível for, no chão, sentindo as raízes da Mãe Gaia subindo pelas nossas raízes e descendo pela perna e pé esquerdo, devolvendo para a Mãe Gaia tudo que em nós precisa ser transformado. Mãe Gaia nos alimenta,
nos alimentando pela entrada no nosso pé direito e recebe, transforma e transmuta tudo o que precisa em nós ser transmutado, descendo pela nossa perna e pé esquerdo. Um perfeito enraizamento com a nossa Mãe Gaia, que nos concede essa oportunidade reencarnatória. A nossa imensa gratidão à Mãe Gaia. Vamos nos enxergar como um imenso polo de luz, um elo de ligação entre a Mãe Gaia e a energia cósmica, energia da Terra e energia cósmica, em perfeita sinergia, nos envolvendo em paz, em luz, harmonia, no nosso caminhar reencarnatório. E assim sendo, nós agradecemos a esses nossos queridos irmãos essa oportunidade de cura de todos os nossos chakras, realinhamento deles, nossa conexão com a energia cósmica, com o Eu Sou, com o Divino em nós e com a Mãe Terra, tão essencial ao nosso processo reencarnatório. Que Deus nos abençoe e nos guarde e nos envolva em muita paz, em muita luz. Que assim seja. E que o círculo branco da paz e da harmonia se feche e se expanda através de nós. Que a luz de Jesus e de Maria nos envolva, nos ampare, nos acalme, nos trazendo dias de paz e harmonia, agora e sempre. Que assim seja.